Hoje vamos falar sobre variáveis. Então, já pega aquele cafezinho esperto e bora para a aula. Bom, pessoal, é muito importante que a nossa aula seja alinhada com o conceito e com a prática. Ambos são importantes. Então, antes da prática, vamos entender o conceito de variável. O que é, para que serve e como funciona. E o incrível é que provavelmente você já sabe de tudo isso, visto que o computador funciona de forma muito semelhante ao ser humano. Então vamos lá. No dia a dia, repare que sempre estamos pensando, processando informações, processando dados. Para isso, nós temos o cérebro e basicamente dois tipos de memória: a memória temporária e a memória permanente. Todo pensamento, todo processamento envolve dados. Os dados são a matéria-prima do processamento. Sem os dados, não há processamento. Assim, para que haja processamento, os dados precisam estar disponíveis, precisam estar armazenados. Esse é o primeiro ponto a entender. A segunda questão é: onde armazenar esses dados, visto que temos a memória temporária e a permanente. Então vamos entender a diferença entre as duas. A memória permanente fica os dados que você lembra por um longo período de tempo. Por exemplo, aquele conteúdo que você gosta e estuda sempre. Armazenar um dado permanentemente requer muito esforço. Você tem que estudar periodicamente. Já a memória temporária é mais fácil. Armazenamos um dado, geralmente pequeno, por pouco período de tempo. Por exemplo, memorizar o telefone de uma pessoa até anotar no papel. Decoramos e esquecemos rapidamente. Basicamente, essas são as diferenças. Agora sim, voltando ao processamento, lembre-se que todo processamento precisa de dados. Por exemplo, somar 5 mais 8. Para processar a soma, precisamos dos dados, que no caso é o número 5 e o número 8. Só que não precisamos lembrar destes números permanentemente. Basta decorar esses números até que consigamos fazer a soma. Assim, como precisamos desses dados temporariamente, armazenamos esses dados na memória temporária. E conforme a situação, o resultado sim armazenamos na memória permanente. No computador, pessoal, esses procedimentos são parecidos. Temos o processador, que processa as operações, a memória RAM, que é a memória temporária, e o HD, que é a memória permanente. Quando escrevemos o nosso código, armazenamos esse código no HD, na memória permanente. Na medida que executamos, uma instância, uma cópia do nosso projeto é criada e enviada na memória RAM, e assim executado pelo processador. E como já sabem, todo processamento envolve dados. E da mesma forma que o ser humano, esses dados ficam na memória temporária, na memória RAM. No caso da soma, por exemplo, de 5 com 8, os números ficam armazenados temporariamente na memória RAM. E executados, a soma é executada pelo processador. No computador, pessoal, definimos esses comandos através de uma linguagem de programação. E o armazenamento desses dados a serem processados são justamente o conteúdo da aula de hoje: variáveis. Variável é um espaço na memória temporária, no caso memória RAM, que reservamos para armazenar um dado que será processado. Podemos alterar o conteúdo de uma variável a qualquer momento. Ou seja, a variável tem um valor que pode sofrer mudanças, que pode ter um valor variável, por isso o nome variável. Para declarar uma variável, primeiro definimos o tipo da variável, o nome, a atribuição do valor e ponto, vírgula para indicar o final do comando. Por exemplo, para fazer a soma de dois números, número 5 e número 8, primeiro precisamos declarar uma variável do tipo int, que representa números inteiros, o nome, eu coloquei aqui número 1, mas pode ser qualquer outro nome, e atribuímos um valor, colocando o sinal de igual e o valor desejado. Eu coloquei aqui 5. Ponto, vírgula, indica o final do comando. Fazemos a mesma coisa para o segundo número. E por fim, definimos aqui a terceira variável, resultado.
atribuindo a soma da primeira variável, número 1, com a segunda variável, número 2. 5 mais 8, 13. Então, neste caso, o resultado estará armazenando 13. O tipo da variável define o tipo do valor que pode ser atribuído em uma variável. Além do int, que representa números inteiros, nós temos também a string, que é um conjunto de caracteres, o bool, que é um tipo lógico, onde podemos definir verdadeiro ou falso, double, para números com casas decimais, e dynamic, no qual podemos atribuir qualquer tipo de dado. Quando declaramos uma variável, estamos reservando um espacinho da memória RAM para armazenar o valor que definimos, que no caso é o 5. Só que a memória RAM, pessoal, é utilizada por todos os softwares do computador, então nele está cheio de dados. Assim, para saber exatamente qual que é o nosso espacinho, qual que é o nosso valor, precisamos saber exatamente o endereço desse espaço. E esse endereço geralmente é representado por um hexadecimal. Trabalhar diretamente com endereço de memória seria muito complicado, muito difícil. É por isso que definimos o nome da variável, que seria o apelido, a referência do endereço que estamos utilizando. Assim, quando utilizarmos a nossa variável, o compilador irá saber exatamente o endereço da memória que está o valor. Como já foi dito, podemos alterar o conteúdo de uma variável quantas vezes forem necessários, mas não podemos redeclarar uma variável ou definir duas variáveis com o mesmo nome. Aqui temos uma variável do tipo int que representa números inteiros com nome soma, atribuindo a soma do número 5 com 8. Então aqui, a variável soma estará armazenando o valor 13. Uma vez que você declara a variável, você pode alterar o seu conteúdo, fazendo novas atribuições. Para isso, você coloca aqui o nome da variável sem o tipo, sinal de igual que representa a atribuição e um novo valor. Você pode fazer isso quantas vezes forem necessários. Só que a atribuição, a alteração do conteúdo de uma variável, só pode ser feita depois da declaração da variável. Qual que é a diferença aqui, pessoal, na sintaxe? Na declaração, colocamos o tipo. Na atribuição, somente o nome da variável. Agora preste atenção. Não podemos declarar duas variáveis com o mesmo nome, visto que o nome da variável representa o endereço da memória e deve ser único. Mas, uma vez que você declara, você pode alterar o conteúdo da variável quantas vezes forem necessárias. Consciente de tudo que nós conversamos, na próxima aula vamos para a aula prática. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou dificuldade, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber as últimas novidades. Não esqueça de deixar o like, compartilhar e divulgar os conteúdos do canal. Até a próxima!